Bem, agora nós vamos descer um degrau, nós vamos aprofundar um pouco nos próximos 10 minutos. Eu me refiro aos 4 status de Jelinek. Não basta aqui para uma prova como a sua nós falarmos sobre as gerações de direitos, não. Nós precisamos também falar sobre os 4 status de George Jelinek, esse George com G mudo, tá? George Jelinek nos trouxe 4 status, 4 posições ali jurídicas do indivíduo em relação ao Estado, como é que ele se comportaria em momentos históricos diferentes. E depois nós tivemos a atualização dessa teoria. É algo profundo, né? Não parece profundo, é algo profundo, mas pode ser desmistificado aqui, é o que nós vamos fazer. Jogando na tela, nós temos o seguinte, os 4 status de Jelinek, status passivo, negativo, positivo e ativo. Isso foi lá em 1902, 1903, tá? PNPA, passivo, negativo, positivo e ativo. O status passivo dizia o seguinte, dizia que o indivíduo se comportava em absoluta sujeição em relação ao Estado, o indivíduo era um súdito, o indivíduo apenas devia, o indivíduo só prestava deveres em relação ao soberano. Isso acontecia no Estado absolutista. Aqui o indivíduo não é sujeito de direitos, ele é sujeito apenas e tão somente de obrigações. Nesse status passivo, o soberano definia os rumos, a vida de todos os seus indivíduos, sem qualquer intervenção. A palavra-chave é deveres. O indivíduo não é visto como sujeito de direitos em nenhum momento, ele é sujeito meramente de obrigações. Mas vocês vão concordar comigo que não faz sentido, né, nós trabalharmos com essa ideia de um status passivo quando se pretende ter um Estado democrático de direito. E aí do status passivo avançamos para o status negativo, e vai ficar mais próximo do que a gente já aprendeu até então. No status negativo, o indivíduo fala para o Estado, basta, chega, não quero mais ser manipulado ao seu bel prazer. Eu, indivíduo, agora devo buscar os meus direitos. Opa, já ouvi isso em algum lugar. Sim, nas gerações de direitos humanos. Então, o status negativo, ele coincide com aquela primeira geração de direitos. Quando o indivíduo fala Estado, não atue, não faça, não haja. Exceto, e aqui tem um plus, né? Tem um a mais aqui para nós, o indivíduo diz para o Estado, só um momento, você interferirá em situações de abuso. Então, a regra é não faça, não interfira, não haja, mas se houver algum abuso, você será o meu vigilante. É o que a doutrina chama de, vou anotar para vocês, Night Watcher. É o vigilante noturno. O que faz um vigilante noturno? Bem, um vigilante noturno, o sucesso do plantão dele é se ele não fizer nada, né? Se ele não interferir. O vigilante noturno ali está para que se alguém, de repente, entrar numa garagem de forma sorrateira, pular um muro é maravilhoso, um muro, quebrar uma vidraça, nesse caso, o vigilante noturno poderá interferir. Então, é só em caso de abuso, em situações de normalidade, aqui no status negativo, o Estado não age, perfeito? Coincide, sim, com os direitos de primeira geração. Aí nós avançamos e chegamos a um status positivo. Agora está fácil da gente fazer a associação, né? No status positivo, nós temos o indivíduo demandando do Estado, o Estado na prestação ali jurídica das questões ao indivíduo. O Estado falando ali, olha, o indivíduo falando para o Estado, eu preciso de você. Estado, eu preciso que você me devolva determinadas situações, eu preciso de você para alcançar determinados direitos. O Estado, ele é prestacional, ele presta ao indivíduo aquilo que sozinho o indivíduo não pode alcançar. Esse é o status positivo. Aqui o indivíduo continua sendo sujeito de direito, sem dúvida nenhuma, assim como no status negativo, tá? Mas agora ele precisa do Estado para a consecução das suas atividades. Depois nós temos o chamado status ativo, e aqui você pode se confundir um pouco, não mais. No status ativo, como o próprio nome nos indica, o indivíduo quer participar ativamente da formação da vontade estatal. O indivíduo da origem do Estado, ele quer participar dos rumos políticos, ele quer participar da formação da vontade, da formação do Estado. Por isso, nós temos os direitos políticos muito fortes aqui, nos direitos de participação do status ativo, tá? Então, recapitulando, no status passivo, o primeiro deles, PNPA, passivo, negativo, positivo e ativo. No passivo, o indivíduo é mero objeto
sujeto, ele é sujeito de obrigações e nunca sujeito de direitos. O Estado é o soberano quem decide os seus rumos. Ele só tem deveres em relação ao Estado. Ele se comporta plenamente na condição de súdito, estando ali ao bel prazer das vontades do soberano. Já no status negativo, o indivíduo não quer atuação estatal, exceto em situações de abuso. Em caso de abuso, o Estado pode interferir, ele intervém como vigilante noturno, é o chamado night watcher. Aqui nós temos os direitos de primeira geração, aqueles direitos de abstenção estatal num primeiro momento. Depois nós vamos para o status positivo, os direitos de prestação estatal, os direitos em que o Estado atua, que é a mão amiga que promove o bem-estar social aos seus indivíduos. Repetindo que aqui o indivíduo continua como sujeito de direitos, mas agora o Estado os proporciona. E, por fim, o chamado status ativo. No status ativo, nós temos o indivíduo participando, os direitos de participação, uma palavra forte, participação, participando da formação da própria vontade estatal, delineando os rumos do Estado. Aqui nós temos os direitos políticos muito bem sedimentados. Só que houve uma atualização dessa teoria, porque percebam, já até adiantei para vocês, não subsiste no Estado democrático de direito o status passivo, concordem? Que nós temos um indivíduo que é mero súdito, ele não é sujeito de direitos. Então, houve uma atualização da teoria com esses três status, negativo, positivo e ativo, que a gente encaixa aqui nos direitos fundamentais em relação às suas funções. Quais são as funções desses direitos fundamentais? São funções de defesa? São funções de prestação, funções prestacionais? São as funções de participação? Qual é a função ali do indivíduo? Como ele se comporta em relação ao Estado? Não está difícil de fazermos as associações, percebam aqui. Aos direitos de defesa, associaremos quais? Os negativos, o positivo ou o ativo? Negativo, né? O indivíduo se defende dos abusos. Então, o que antes era o status... Aliás, eu vou até inverter essa seta, porque acho que fica mais didático. O que antes era o status negativo vira os direitos de defesa, o indivíduo se defendendo de abusos, da atuação estatal. Já os direitos prestacionais são a tradução mais moderna do chamado status positivo. E os direitos de participação traduzem o status ativo, sim, o indivíduo participando da formação da vontade estatal. Agora, nos direitos prestacionais, de prestação pelo Estado, né, que traduzem o status positivo, a gente tem uma atualização ainda maior, porque agora o indivíduo pode demandar do Estado situações, prestações, tanto de ordem jurídica, quanto de ordem material. É o Estado fazendo juridicamente, mas também ali, na realidade, fazendo materialmente para esse indivíduo. Tá? Então, para fechar, não se esqueçam, existem 4 status da teoria principal: passivo, negativo, positivo e ativo. No status passivo, o indivíduo só é súdito, ele só tem deveres. No status negativo, o indivíduo diz para o Estado não interferir, exceto em situações de abuso. Agora ele passa a ser sujeito de direito, sim. E no caso de abuso, o indivíduo ele demanda do Estado uma atuação como vigilante noturno, night watcher. Os direitos que são relacionados ao status positivo demandam do Estado uma atuação para promover esse bem-estar social. E, por fim, os direitos que traduzem o status ativo, o indivíduo participando da formação da vontade estatal, lá nos direitos políticos. Houve uma atualização dessa teoria, e aí a gente tira o status passivo de cena, tendo os direitos de defesa, os direitos prestacionais e os direitos de participação. Os direitos de defesa nada mais são do que aqueles direitos que traduzem o status negativo, os direitos prestacionais, os direitos que traduzem o status positivo, e os direitos de participação, os direitos que traduzem o status ativo.